Olá, boa tarde! Conforme combinado, meio-dia, mais uma live, nossa segunda live para você, mulher empreendedora. Vamos lá começar. Bom, para quem ainda não me conhece, você está chegando por aqui agora, sou Jamile Hollenberg, mentora, escritora, empresária, e tô aqui para te ajudar a tirar as ideias do papel hoje. Vamos lá comigo. Já aproveita, chama aí todas as amigas que estão ali cheias de ideias, sem saber como colocar em prática. Essa é a hora, tá bom? Vamos lá. Me conta antes da gente começar uma coisa. Você aí que está me assistindo, tem ideias que não consegue tirar do papel? Às vezes tá ali com a mente cheia de coisa, sem saber por onde começar. Autocobrança feminina é muito grande, né? A gente brinca que nasce uma mãe, nasce a mãe, nasce uma culpa junto. E nascem muitos medos, muitas inseguranças que carregamos como mulheres muitas vezes, e isso nos traz muitos pesos. A gente não consegue sempre colocar tudo em prática, mas com certeza, se você tá aqui hoje é porque você tem muitas ideias. E eu quero saber de você. Qual a ideia que você tá aí sem conseguir colocar em prática? Quais os seus desejos, sonhos? Talvez o perfeccionismo esteja te atrapalhando, né? A gente quer que esteja tudo lindo, perfeito, maravilhoso, que o ambiente esteja perfeito para você conseguir entrar em ação. E hoje eu quero te falar que a gente vai trazer estratégias práticas para você tirar suas ideias do papel, entrar em ação efetivamente. E como você vai criar um plano estratégico que funciona para o seu negócio. Porque não adianta nada a gente vir com um monte de coisa aleatória, um monte de conteúdo aleatório que não sirva para você. Então fica aqui comigo que eu vou trazer hoje uma live mais curtinha, mais enxuta. Já pega papel e caneta aí para anotar as estratégias, manda para as amigas, chama para assistir, porque hoje a gente vai fazer uma live enxuta, curtinha, que te leve a sair do lugar que você está e entrar em ação. Porque nada adianta a gente estar com várias ideias, mas a gente não entrar em ação. Isso não fazer a diferença no nosso dia, né? Então vamos lá. O que você tem enfrentado aí? Vamos parar para pensar antes da gente começar realmente a trazer as estratégias. A gente precisa pensar na gente, né? Olhar para si, entender como é que as coisas estão funcionando. Sejam bem-vindas aí quem está entrando. Gente, aproveita que eu não perguntei, me avisa aqui se tá tudo legal, vocês estão conseguindo me ver bem, estão conseguindo me ouvir direitinho, como é que tá o áudio aí, né? Pra gente seguir aí, porque às vezes eu tô aqui falando, achando que tá tudo lindo, maravilhoso, e vocês não estão conseguindo me ouvir bem, tá bom? Me falem aí nos comentários. Mas me conta uma coisa, quais são os desafios que você tem enfrentado? Quais as ideias que você tem que às vezes você não consegue colocar em prática? Ontem eu coloquei uma enquete, tá ótimo o áudio, obrigada! Ontem eu coloquei uma enquete perguntando justamente sobre isso, sobre essa dificuldade de colocar em prática, colocar em ação, né, as ideias que você tem. E ninguém respondeu que coloca sempre tudo em prática, né? Tinham 3 opções ali e acho que mais da metade falou que não consegue colocar a maioria das coisas em prática e uma outra boa parte falou que estava realmente com dificuldade de colocar algumas ideias, transformar em ações. E aí, como a gente falou, tem vários motivos para isso, mas eu quero que você pare para refletir nesse momento, né? Às vezes a dificuldade de conciliar, eu ouço de muitas mulheres, a dificuldade de conciliar a maternidade, né? O dia a dia ali, o que está acontecendo, como é que eu vou conciliar com o trabalho, o que eu vou fazer efetivamente para dar conta e equilibrar todos esses pratinhos da balança. Isso muitas vezes nos trava. Eu já me senti assim muitas vezes, de tentar equilibrar as coisas, tentar colocar em ação, mas tinha tanta coisa na minha cabeça. Eu queria fazer tantas coisas que aí a gente não consegue ter foco, né? E essa é uma das coisas que a gente precisa realmente para colocar os planos em ação. Ter foco, entender o que a gente quer, para onde a gente vai. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, quem tá aqui assistindo, que antes de eu abrir a Ami Baby, que muitas de vocês me conhecem de lá, né, nossa loja de produtos infantis, eu era concursada pública federal. Agora vocês parem pra pensar. Eu larguei um emprego público federal, que eu estudei pra caramba pra entrar, inclusive, pra empreender. Vocês acham que quando eu tive essa ideia, vou largar tudo e vou empreender, não quero mais ser concursada,
Quando essa ideia chegou pra mim, todo mundo saiu me apoiando, achando lindo e maravilhoso, eu fui muito julgada. As pessoas ficavam, mas como assim? Você estudou tanto pra isso, você buscou tanto isso, é tão difícil, as pessoas querem tanto e você vai abrir mão disso? Você é louca? O que você tá fazendo? Como assim? E muitas pessoas não entendiam, e às vezes pessoas próximas, tiveram pessoas que eu segurei pra contar no último minuto, porque eu sabia que iam entrar em desespero, porque o universo delas isso não entrava, essa ideia não entrava. E muitas vezes é nesse momento que a gente paralisa. Você já teve alguma ideia que você teve as pessoas ali te julgando, comentando alguma coisa, falando, mas vai dar certo isso? No meu caso, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Você não sabe nem se esse negócio vai dar certo. Você vai abrir uma loja e se não der certo? E se? E se? Né? E aí começam os questionamentos na nossa cabeça. A gente tem uma ideia ali, eu tinha a ideia de abrir a loja, mas várias pessoas me questionaram. Você vai trocar o que você tem pelo que você não sabe se vai dar certo. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você esteja aí com uma ideia para implementar ou com várias ideias e você compartilhou com alguém e começaram, mas não vai dar certo. Mas o que é que vai acontecer? Como é que você está se sentindo, né? Então, assim, é muito importante que vocês entendam que nesse momento as pessoas vão te questionar, mas a sua mentalidade, você precisa estar com ela ali no foco, perfeita, trabalhada, tá? Porque é isso que vai fazer diferença. Se eu fosse realmente me preocupar com o que as pessoas estavam falando naquele momento, focar no julgamento das pessoas naquele momento, eu não conseguiria seguir com essa ideia. Porque se for só um sonho, sem entrar em ação, vai ficar uma ideia ali e ali vai morrer. Você já teve alguma ideia na sua vida que por ouvir a voz de outras pessoas, vozinhas na sua cabeça, você deixou de trabalhar sobre isso? Você deixou de entrar em ação? Então, esse é o primeiro pilar que a gente precisa pensar sempre. Já vai anotando aí que eu vou falar sobre 4 pilares para transformar ideias em ações, tá bom? Vai anotando tudo se tiver com papel e caneta, senão grava aí que depois me pede lá no direct, tá? Que eu vou mandar pra vocês, tá certo? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer para transformar suas ideias em ação. Olhar para si e entender os seus porquês, tá? Olhar para si e entender os seus porquês. Quando você sabe o porquê você tá fazendo aquilo, isso se torna muito mais fácil, muito mais leve. Se eu sei o que eu quero, eu sabia o que eu queria abrir a loja, eu queria transformar vidas, eu queria mudar a história da maternidade aqui em Aracaju, e tudo isso eu já tinha os meus porquês. O meu porquê, por exemplo, era ter mais flexibilidade de tempo, era ter mais liberdade, era poder ter mais qualidade de vida, era poder voltar para minha cidade natal, porque para quem não sabe, eu era concursada pública lá em São Paulo e eu sou aqui de Aracaju. Então, assim, eu tinha muita vontade de voltar para cá, para perto da minha família, para perto dos meus amigos. Então, eu tinha os meus porquês muito fortes. E dentro disso, o empreendedorismo era o lugar que ia me fazer vivenciar tudo isso. Então, eu preciso focar no meu porquê. Então, para agora e pensa. Você tem ideias que você quer colocar em ação. Qual o seu porquê para colocar essa ideia em ação? Por que você quer fazer isso? Às vezes seus filhos, que você quer dar uma qualidade de vida melhor. Às vezes você quer se mudar, morar num lugar diferente, como era o meu caso. Ter mais qualidade. Eu vi meus pais trabalhando muito a vida toda. Então eu sempre foquei muito em ter qualidade de vida. Porque eu não queria ter uma vida só de trabalho e as coisas não funcionarem. Então, qual é o seu porquê? Porque quando você tem isso muito firme na sua cabeça, as pessoas vão continuar te julgando. Entendam, isso vai continuar acontecendo, gente. Isso vai acontecer com todo mundo. E por mais que te amem, estejam ali querendo o seu bem, mas às vezes aquela pessoa não entende o seu momento, tá? Então, eu tinha isso muito forte em mim. E mesmo com o julgamento das pessoas, mesmo que isso não fizesse sentido nenhum, para outras pessoas, para mim fazia. Porque eu estava olhando para mim e eu sabia o meu porquê.
certo? Então, esse é o primeiro ponto muito importante. E aí, dentro disso, você vai definir metas claras, que você consiga saber quais são as suas metas e o seu cérebro, a sua mente consiga visualizar aquilo ali. Porque às vezes a gente faz umas metas tão absurdas que nem você mesma consegue se enxergar nisso. Quando você define metas claras para isso, você consegue ser mais específica, você vai ter essa facilidade. E aí, dentro disso, é isso que a gente está trabalhando ali. Se você ainda não ouviu falar, no finalzinho eu vou te explicar um pouquinho sobre o nosso método, o que a gente faz, como é que a gente vai te ajudar nisso. Mas trabalhar a mentalidade é muito importante, sempre, tá bom? Então, seja específica, olhe para si, saiba o seu porquê, tenha as suas metas muito claras na sua mente, certo? Tudo bem até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Sejam muito bem-vindas aí para quem entrou depois. Estamos falando um pouquinho sobre como transformar as suas ideias em ações. Sair daquele ponto, meu Deus, tenho tanta ideia na cabeça e não sei por onde começar. Não sei o que fazer, não tô conseguindo, estou me sentindo paralisada, tá? Me falem aí se vocês estão prestando atenção, se você tem essa ideia. Eu queria que alguém me contasse aí qual é a ideia que você quer colocar em ação, quais são as suas metas. Talvez sua meta, a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso, né? Talvez sua meta seja abrir a sua empresa, aumentar o seu faturamento, aumentar o seu número de clientes, né? Vender para mais pessoas. Me conta aí, quem já é empreendedora? Você que está assistindo, quem já é empreendedora, que já está aí com metas traçadas ou metas pessoais traçadas, que vocês precisam tirar do papel. Vou esperar vocês me responderem, gente. Beber uma aguinha, senão a gente não aguenta aqui. É muito importante isso, gente, a gente definir essas metas, tá? Porque às vezes a gente fica só no mundo das ideias lá, viajando, e não foca no que a gente precisa fazer. Eu escuto ou até imagino falando do meu negócio e isso já me desmotiva. Ô, Joelma, é o que a gente falou, né? As pessoas vão te julgar, né? E você mesmo que só imaginando já tá te incomodando, é isso? Me confirma aí se eu entendi direitinho. Mas assim, ó, a gente precisa ter isso muito claro, de que a nossa ideia nem sempre vai ser entendida pelo outro no primeiro momento. Eu tinha uma amiga que ela sempre falava, só contando uma história bem rapidinho para vocês entenderem sobre isso mesmo. Se vocês entenderem sobre isso. Eu tinha uma amiga que ela já é adulta e tudo que ela ia conversar com a mãe e tal, a mãe acabava ficando muito insegura e deixava ela insegura e tudo mais. E eu lembro que eu virei para ela uma vez e fiz, você precisa passar segurança. Você acha que quando eu virei pros meus pais para falar, vou largar um emprego público federal que vocês sonharam pra minha vida, para empreender, se eu não tivesse muito segura disso, teria funcionado? Eles iriam fazer, você tá louca, minha filha, você não vai fazer um negócio desse. Então, assim, eu preciso estar bem antes do outro. Por isso que eu falo sempre que o primeiro pilar é olhar para si. Isso mesmo, Joelma. Eu preciso me fortalecer nesse sentido. Então, assim, a gente precisa buscar ajuda nesse sentido de estar bem. Primeiro eu preciso olhar para mim, para depois eu conseguir virar isso pro outro. E é isso que a gente busca fazer aqui, é isso que a gente vai fazer a diferença, que a gente tá transformando na vida dessas pessoas, tá bom? Vamos lá, depois, lá não fica até o final que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Faz parte esse sentimento de a gente não se sentir preparada, fortalecida. Eu acho que a maioria de nós, principalmente nós mulheres, né, a gente vem de muitas crenças, de muitos medos, de muitos tabus, enfim, de muitos bloqueios que a sociedade nos impõe. Então, a gente muitas vezes está insegura mesmo. Num primeiro momento, você vai se sentir assim, isso é natural. A grande questão é que a gente pode cada vez mais desenvolver isso. E todas nós passamos por isso, né? Então, a gente vai trabalhando isso aos poucos, Joelma. Não fique aflita por, eu não consigo tirar as ideias do papel porque eu tô sempre inseguro, eu tô sempre com medo, eu tô preocupada com o que os outros vão falar. A gente precisa entender por que isso acontece, né? O que aconteceu nesse meio do caminho aí que te fez ficar assim. E
todas nós passamos por esses momentos de insegurança, de instabilidade emocional, e é isso que a gente vai trabalhando, né? Eu sempre falo que a gente sempre vai melhorar, a gente sempre pode melhorar. É um processo contínuo de aprendizado e melhoria. E primeira coisa, sempre a nossa mentalidade, tá bom? Mas vamos juntas que isso aí vai ser trabalhado e a gente vai melhorar isso aí, Joelma. Se você tá com fé de que vai melhorar, que você vai ver esse jogo, me conta aí, depois vamos conversar lá no direct também, tá bom? Mas seguindo aqui. Então eu tava falando de metas, a primeira coisa qual foi, gente? Olhar para si e entender os seus porquês, né? Vamos fortalecer esses porquês aí também, Joelma, que é muito importante. O segundo ponto é trace estratégias de vendas. Independente de em qual área você trabalha, de se é produto, se é serviço, se é uma meta, enfim, de um sonho que você tem, de algo que você quer colocar em ação, de uma expansão. Jamile, mas meu sonho é só abrir uma nova loja. Ou tem muita gente que fala comigo que tem loja online e quer abrir loja física. Aprenda, foque em traçar estratégias de venda. Venda, gente, é a base para qualquer coisa. É o alicerce para qualquer coisa que você vai fazer. Você pode vender, você vai vender produtos, você vai vender serviços, ideias, conceitos. A gente vende tudo. Nosso processo diário é de venda, seja em casa, com o marido, aquela ideia, ó. Tô fazendo uma reforma, eu vou trocar tal coisa. Você quer de um jeito, o marido quer de outro. A gente vai trabalhar essa ideia e um vai vender para o outro, né? Esse processo de venda é um processo que a gente vai melhorando e serve para toda a nossa vida. E isso faz muita diferença de quando a gente quer colocar algo em ação. Por quê, Jamile? Porque quando a gente fala em venda, a gente precisa já pensar em como a gente está trabalhando isso, qual o produto, o serviço que a gente vai vender. A gente precisa pensar em quem é esse nosso cliente, né, que a gente quer atingir. Sei que muitas de vocês aqui são empreendedoras e estão pensando em metas para a empresa, para transformar o seu negócio, né, que é o nosso propósito aqui. Então, como eu falei, às vezes sua meta pode ser aumentar o número de clientes. Então, você precisa trabalhar, pensar em estratégias de vendas. Quem é esse cliente? Como eu vou atender ele? Como eu vou ter um atendimento mais personalizado? Então, tudo isso a gente já pensava antes de abrir a Baby e foi melhorando durante o processo, tá? Se você começou, eu sei que muita gente começa sem estar preparado, né? É a realidade de praticamente todo mundo. A gente tem uma necessidade ali e simplesmente precisa entrar em ação, precisa colocar em prática, precisa começar a ganhar aquele dinheiro muitas vezes, que é assim que a gente começa empreendendo, na grande realidade, na grande maioria dos casos. E aí a gente vai fazendo com que dá. Mas a importância de você entender que durante esse processo você precisa melhorar. Então, essa segunda etapa, você precisa ter claro na sua cabeça o seguinte: se você for uma boa vendedora, você vai crescer em qualquer área que você for. E você vai ter uma probabilidade muito maior de se dar bem em qualquer área. Porque ela vai ser a base. Você vai conseguir aumentar seu faturamento. Quem quer aumentar faturamento aí? Quem é empreendedora? Vocês não me falaram ainda. Quem é empreendedora aqui? Quem tem negócio? Ou quem tá abrindo? Quem tá pensando em abrir? E, gente, quando a gente fala em empreendedora, você que tem seu Instagram ali vendendo, a Carla tava aqui na live passada, acho que hoje ela não conseguiu entrar, mas você que tem seu Instagram ali vendendo laços como a Carlinha, né? Você que tá ali vendendo seus blends de óleos essenciais, você que tá ali fazendo um serviço de estética, de limpeza de pele, de sobrancelha, enfim, isso tudo é ser empreendedor. doTERRA aí, ó. Então, quem tá ali vendendo óleos essenciais ou levando os óleos essenciais para outras pessoas através da sua comunicação, de como você vai mostrar esse produto para elas, de como você vai atrair elas para também serem consultoras no seu negócio. Tudo isso é empreender, gente. Se você é médica, se você é profissional liberal, se você tem um espaço ou não. E isso vai ser base. Quando você fala, a Joelma falou da doTERRA. Quando você fala da doTERRA, a gente tem as bases lá, né, do produto e tudo mais, e você tem o convidar pessoas, por exemplo, para se tornar clientes preferenciais, para se tornar consultoras. Isso também não deixa de ser uma venda, porque você está levando a sua ideia para ela, tá?
Então, tudo isso a gente precisa trabalhar nas estratégias de venda para você poder ter a tranquilidade de chegar e conversar com a pessoa e saber converter isso aí. Porque venda é muito de conversão, de a gente conseguir fazer essa pessoa fazer o que a gente está ali se propondo, né? Seja comprar o produto, comprar o serviço, e você vai aumentar o teu faturamento, conseguir mais dinheiro. E olha, a base da venda, se você, Jamile, mas eu tô começando agora, eu não tenho muito dinheiro, eu só quero vender meu artesanato. É o caso de muitas meninas aqui também. Eu só quero vender meu artesanato, mas eu não tenho dinheiro para investir. Quando você vende, você vai fazer aquela estratégia do montinho montão. Você vai pegar o produto que você tem aqui, aí você vai vender. Com o lucro desse produto, você vai reinvestir e aí você vai crescendo aos poucos. Você não precisa começar com uma super loja. Esses dias estavam falando, meu sonho é abrir a minha loja física. Mas você está começando no online. Você já está estruturando o teu online? Vamos estruturar teu online primeiro? Depois a gente pensa na loja física. Porque é você estruturando as coisas, você consegue fazer com mais suavidade, sem ficar preocupado, com mais leveza, sabe? E estruturando aos poucos o teu crescimento. Isso é muito importante, tá bom? Então, primeiro ponto aí, olhar pra si. Quem pegou tudo? Me conta aí. Quem tá prestando atenção, quem tá desde o início aí na live. Olhar pra si e entender os seus porquês, para que a gente transforme essas ideias em ação e não se deixe paralisar quando vem os comentários negativos, quando vem as críticas, quando vem os julgamentos. Essa não paralisação vai transformar a sua vida, tá bom? Segundo ponto, traçar estratégias de vendas que vão fazer você se movimentar, entrar em ação, fazer a diferença, né? E estar nesse movimento, porque movimento gera movimento e é isso que a gente precisa, certo? O terceiro ponto vai ser usar as ferramentas que te ajudem a colocar em prática essas ações. Porque muitas vezes a gente tem um monte de coisa na nossa cabeça, querendo fazer, mas a gente não consegue realmente colocar tudo em prática como a gente tem conversado. E tem um monte de ferramenta que pode te ajudar. Você está usando as ferramentas? Na live passada também falamos sobre algumas ferramentas e as meninas comentaram aqui, eu não sei usar as ferramentas. Vamos aprender a usar as ferramentas na prática, tá bom? Isso é muito importante também para o teu crescimento. Então, as ferramentas para você fortalecer a sua mente, as ferramentas que você precisa para as estratégias de vendas e as ferramentas práticas mesmo ali que a gente precisa para conseguir facilitar a nossa conciliação da jornada. Porque nós mulheres temos aquela carga horária infinita que parece que tem mais coisa pra fazer do que horas, sempre, né? Você já passou por isso, já teve essa sensação, terminou o dia, você fez, meu Deus, eu não fiz nada. Meu dia parece que em vez de 24 horas tem 10 e eu tenho coisas pra fazer por 36 horas, eu não sei o que eu faço. Já se sentiu assim? Pois é, as ferramentas ajudam com que a gente consiga realmente transformar, sair desse quadro de estou sobrecarregada, não estou conseguindo fazer nada, não estou dando conta, não estou vendo resultado. Então, aprender a usar as ferramentas da forma certa transforma isso aí. Que ferramenta, Jamile? O que é que você está falando? Quando você usa, por exemplo, um WhatsApp Business, você está ali colocando suas ideias em ação, falando com clientes, trazendo isso para que esses clientes possam ter mais visibilidade, ter um atendimento mais personalizado, né? E me contem aí antes, deixa eu beber uma aguinha aqui de novo. Me contem aí se vocês estão usando as ferramentas e se vocês estão entendendo, estão acompanhando tudo direitinho, né? Se estão conseguindo acompanhar a live aí, entender o que você vai fazer, já está conseguindo pensar, visualizar quais são as metas que você tem, que você vai colocar em ação. Porque se você não tiver com essa meta focada ali, ela vai continuar só uma ideia ali rondando sua cabeça. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a meta que você tem? Anota aí, vamos lá. Primeiro, qual é a meta? Segundo, qual o seu porquê de fazer essa meta? Terceiro, vamos trabalhar a estratégia de venda. Quarto, vamos usar as ferramentas. Me contem aqui. Se vocês já estão fazendo isso, se vocês já faziam, se vocês vão começar a fazer, me conta como é que tá esse estágio aí, para vocês traçarem essas metas e a gente usar as ferramentas específicas.
E aí as ferramentas, a gente vem com elas como WhatsApp Business. Lana, boa tarde. A gente tá entrando um monte de gente aqui, nem tô falando com vocês, pra gente seguir o assunto rapidinho, pra não se estender muito. Mas muito bom ver vocês por aqui, tá? Tô vendo um monte de gente aqui que tem um tempinho até que eu não falo. Mas sejam muito bem-vindas e vamos colocar ideias em ação, que isso vai transformar. A gente tá fazendo live aqui todas segundas e quartas, vamos continuar nas próximas semanas. Como é que você tá? Tá ótima, maravilhosa. Mas me conta aí, Lana, já aproveita. Como é que tá? Tá colocando as ideias em ação? Ou tá aí pensando, meu Deus, tô com tanta ideia, não tô com tempo pra nada, Jamile? Me conte. Então, assim, a gente vai seguindo aqui com as propostas de WhatsApp Business. Pra que, Jamile, o WhatsApp Business? Vai servir pra quê na minha vida? Para você alcançar mais pessoas, para você ter um atendimento mais personalizado, você conversar melhor com os seus clientes, né? Isso tudo faz muita diferença. E vocês precisam entender que para aumentar esse faturamento, no momento tô sem tempo, então, é justamente isso. Vou chegar lá daqui a pouquinho. Quem aí tá sem tempo? Aproveitando o gancho de Lana aí. Quem tá com ideia, mas tá sem tempo para colocar em ação? Vou falar disso daqui a pouquinho. Como é que a gente arranja tempo, não surge tempo, né, para fazer as coisas? WhatsApp Business para dar um atendimento mais personalizado. O Google Meu Negócio, o Google Perfis de Empresas, ou o Instagram aqui, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente aumentar a nossa visibilidade. Será que se eu tivesse marcado ali, sem falar com ninguém, pessoalmente, sem estar na internet aqui, uma reunião rápida, eu teria a mesma quantidade de pessoas me vendo do que eu tenho aqui? Conseguindo transmitir essa ideia, transmitir essa mensagem para a mesma quantidade de pessoas que eu consigo aqui, né? Então, essas ferramentas fazem com que a gente consiga colocar as nossas ideias em ação para trazer mais gente para o nosso lado, para que a gente esteja na mesma frequência aí também, tá bom? Então, essas duas ferramentas. E aí eu vou entrar com algumas ferramentas que a gente fala sobre tempo, né? Tem algumas ferramentas como o Trello, por exemplo. Vocês conhecem o Trello? Já ouviram falar? Trello, o que é isso, Jamile? É uma das ferramentas também gratuita. Todas as ferramentas que eu estou falando aqui são gratuitas, que qualquer um pode usar, tá? A gente só precisa aprender a usá-las. Mas o Trello vai nos ajudar a organizar ali o que a gente precisa fazer. Qual é a minha meta? Vou colocar lá. Qual é o prazo para eu realmente colocar em prática tal parte? Fazendo etapas, construindo aos poucos, fazendo um planejamento estratégico. É isso que a gente precisa fazer para conseguir colocar em ação. Outra ferramenta muito boa para vocês usarem, gente, é Google Agenda. Vocês preferem agenda de papel? Vocês, quem é aí da galera do papel que gosta de escrever? E quem é a galera do digital? Me contem. Porque eu tenho uma dificuldade. Eu sempre gostei muito de escrever, de forma geral. Mas eu sempre tive dificuldade com agenda de papel. Eu começo a fazer, mas eu me adapto muito mais ao digital. Já há um tempo que eu gosto de usar ferramentas como o Google Agendas, que me faz com que eu consiga colocar lá quais são as tarefas que eu tenho para fazer naquele dia, em qual horário, como eu vou fazer, se eu já cumpri, se eu não cumpri. Quando eu chego no final do dia, eu consigo visualizar o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, o que é que eu preciso fazer ainda, o que é que eu vou passar para o dia seguinte para poder realmente fazer, né? Então, ter agenda, mesmo que seja física, tá? É porque eu gosto realmente do digital. Faz muita diferença, porque você consegue planejar melhor o seu dia. Ai, Jamília, Lana disse que é do digital. Eu sou mãe, eu tenho filho, e minha rotina fica bagunçada. Deixa intervalos maiores na sua agenda. A gente às vezes fica, não vou agendar não porque vai dar errado. Já começa com pensamento de tipo, não vou conseguir cumprir. Agendem, façam um teste. Comecem a agendar as coisas. Coloquem intervalos maiores, porque aí se surgir alguma coisa ali que você precise resolver no meio desse caminho, em relação aos seus filhos, em relação à sua casa, você consegue ajustar. Mas comecem a agendar as coisas, tá? Fica esse insight poderoso aí, para vocês perceberem a diferença. Lana disse que é do digital. Você já usa Google Agenda, Lana? É muito bom, faz muita diferença. E você consegue colocar coisas recorrentes, sei lá. Todo dia, 7 horas da manhã, você vai levar seus filhos na escola. Então, você coloca lá, 7 horas da manhã, sair para levar meus filhos na escola. E aí vai. E faz a agenda de tudo junto. Da família, a própria, né? A gente precisa olhar para si, então, a nossa própria agenda, do trabalho.
Junta tudo porque nós somos únicas, que é uma coisa que a gente precisa realmente reforçar, né? A gente fica, a vida social, a vida profissional, a vida pessoal. A gente tem uma vida só. E essas etapas da vida a gente precisa equilibrar. Então, é uma agenda só que você vai usar para tudo. Vai colocar ali os teus horários e se organizar. Porque se você não estiver organizada, você não vai colocar seus planos em ação. Porque você sempre vai dizer que não vai ter tempo. E uma coisa, gente, nunca fiquem esperando. A gente sempre tá naquela, quando eu tiver tempo, quem já falou isso aí? Me conte. Quando eu tiver tempo, boa dica, vou tentar. Tente e me conte. Se deu certo, se conseguiu aplicar, vou te cobrar lá. Quando eu tiver tempo, eu vou cuidar de mim. Quando eu tiver tempo, eu vou tomar aquela decisão que eu preciso. Eu vou melhorar o meu negócio, eu vou começar a postar mais no Instagram. Eu tava conversando hoje com uma pessoa que tava me contando da dificuldade dela de postar no Instagram. Ah, Jamília, eu acho que é por causa do TDAH, eu não consigo focar. E aí, às vezes acontece de não tá conseguindo, não tô com vontade de postar no Instagram. Tá agendado o horário lá? Hoje, tal dia, tal hora, eu vou postar no Instagram. Eu vou fazer tal coisa. O seu sucesso já está planejado e agendado, porque senão isso não vai acontecer. A gente precisa agendar isso aí, tá bom? Então, tenha dia e horário para suas prioridades, para os seus compromissos e para você colocar em ação. Se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você não vai conseguir colocar seus planos em ação. Porque se isso não estava funcionando antes, vai continuar não funcionando. Se você não tinha tempo antes, esse tempo não vai surgir. Eu ouço muito, quando eu tiver tempo para fazer, isso não vai acontecer, tá bom? Então, vamos nos organizar e planejar para que isso aconteça, certo? E vamos para a última estratégia aí. Falamos sobre olhar para si, falamos sobre estratégia de vendas, falamos sobre estratégias de marketing digital e ferramentas que você pode usar para te ajudar. Vamos para a última, que é se unir com pessoas com o mesmo propósito que você. Me contem aí, se você que teve uma ideia fora da caixinha ou que decidiu empreender porque tem um filho e queria ter mais tempo com o filho e queria mudar esse jogo. Quando você falou para pessoas próximas de você, elas te apoiaram, elas tentaram te apoiar, mas te falaram algumas coisas que acabaram te atrapalhando, talvez. Essa semana passada, eu tava conversando com uma amiga e aí ela tava falando sobre uma situação bem simples, assim, do dia a dia dela. Que ela tava com uma ideia de trocar o lugar que ela fazia o trabalho dela e tal. Não vou entrar em pormenores aqui da vida alheia, mas era mais ou menos o seguinte, a situação. Ela compartilhou com a irmã dela sobre algo que ela tinha pensado em fazer. Só que ela já compartilhou falando a opinião dela que ela não estava muito animada para fazer aquilo. Ela queria, mas tem um processo de autossabotagem ali, ela estava com medo, ela estava insegura. E ela compartilhou com a irmã dela que simplesmente concordou com ela. Por quê? Porque essa irmã dela não entendia do negócio, não entendia daquele tipo de negócio que ela estava trabalhando e simplesmente queria apoiá-la. Então, às vezes, pelo amor, as pessoas acabam nos afastando de alguns propósitos nossos. Mas não porque elas querem o nosso mal, pelo contrário. Elas não sabem, elas não entendem. E talvez aqui você também esteja trabalhando sozinha, né? Quem aí empreende sozinha, sem ter funcionários, sem ter uma equipe com quem você possa conversar, com quem você possa se reunir, pensar em planejamento estratégico, né? Porque às vezes a gente está muito ali só no operacional. E é o seu caso, me conta aí. Você trabalha sozinha, você tem uma eu presa, como a gente brinca, é uma empreendedora ali autônoma, uma MEI, uma artesã que está começando e não tem esse apoio ou essas pessoas que entendem o teu lado, ou simplesmente uma equipe, um sócio que você possa compartilhar suas ideias e ter planejamento estratégico, fazer aquele brainstorming, né, que é aquele momento que duas pessoas estão ali conversando ou mais, né, e cada um solta as suas ideias e você pensa, caramba, isso super vai funcionar para o meu negócio, outra, mas talvez a gente possa melhorar em tal ponto, você já tem isso ou ainda não tem, como é que tá? Me conte aí.
Porque, assim, é super importante que a gente tenha pessoas ao nosso redor que nos entendam, que já tenham passado pelas mesmas dores que a gente. Mas nem sempre a gente vai ter uma equipe, a gente vai ter um sócio, a gente vai ter uma família que já passou por isso, que entenda essa realidade, né? Então, foi muito por isso que quando a gente decidiu criar um método Meta, uma coisa que eu falei que eu não abro mão é ter um grupo. É um grupo, eu trabalho sozinha, mas quero melhorar mais. Então, é justamente isso, Lana. Eu acho que quem trabalha sozinha, a grande dificuldade é você ter alguém para trocar ideias, para conversar e falar, eu já passei por isso também. E o caminho que eu trilhei foi esse. Que tal você tentar trilhar esse caminho? Porque isso faz com que a gente consiga visualizar outras coisas que a gente não estava visualizando, né? E o trabalhar sozinho, eu acho que a gente sente muito falta disso. É muito bom esse contato. Eu sempre falo que nós somos seres humanos criados para viver em sociedade, né? A gente não foi criado para ficar ali isolado. E a gente sente falta disso, né? E isso faz muita diferença no nosso negócio. Quando a gente tem pessoas que estão ali trabalhando com a gente cresce mais rápido, a gente vai mais longe. Porque a pessoa vai ali traçar o caminho, mostrar o caminho que já traçou, trazer isso pra gente, clarear nossas ideias, trocar essas ideias, isso faz muita diferença. Então foi justamente essa a proposta quando a gente criou o Método Meta, de fazer o quê? Ter uma comunidade forte, que eu como mentora pudesse estar ali, presente, diariamente no WhatsApp, conversando com vocês, ajudando a traçar planejamento estratégico, pensando, como é que eu vou fazer isso, Jamile? Você já tentou fazer tal coisa? Já testou isso aí? Porque eu fiz assim, super deu certo, tá validado. Eu sei de outras pessoas que também passaram, que a gente conversou, que eu mentorei, que passaram por isso. Ou às vezes até outras pessoas também, não só eu, né? Ter outras empreendedoras ali que passaram pela sua situação. Isso fortalece muito mais a gente, faz a gente chegar mais longe. Esse cuidado é muito importante, né? Então, assim, se você quer ser uma empreendedora de sucesso, se sentir realizada mesmo, sabe? Fazer negócio, caramba, eu tô feliz com o que eu tô fazendo, eu tô gostando, eu tô vendo resultado, né? Tô vendo resultado, é muito importante, que às vezes a gente tá ali colocando energia e não vê o resultado. Você precisa estar perto de pessoas que também vão entender o seu lado, que vão estar trilhando essa estrada contigo. E, como eu comentei aqui, quem não viu ainda, a gente criou o método Meta. Eu vou abrir inscrições no dia 17 de junho. Mas para isso eu criei um grupo VIP para você que é empreendedora, que quer entender como é que vai ser esse negócio, como é que você pode estar colocando suas ideias em ação ainda mais na prática. Já digita aqui, ó, Meta nos comentários, coloca aí, só colocar Meta, que eu vou te mandar no direct lá o link do grupo VIP, é um grupo fechado para você ter condições especiais no dia que a gente abrir, bônus exclusivos, entender como é que vai funcionar tudo lá e eu poder verdadeiramente te ajudar a transformar o teu negócio e principalmente transformar a sua vida. Porque eu acho que não é só sobre negócios. A gente precisa entender que, como eu falei, a nossa vida é uma só. E a gente precisa equilibrar os pratinhos para se sentir realizada. E se sentir realizada para mim é muito mais do que simplesmente estar funcionando uma área da nossa vida. É equilibrar trabalho, família e o nosso eu, o olhar para si, a nossa mentalidade estar fortalecida, estar trabalhada. Então, assim, escreve aí Meta, se você quer receber lá o link, vou falar contigo no direct, vou te mandar o link do grupo VIP para você entender tudo direitinho e a gente ir conversando, mas te avisar das lives, né, que a gente vai ter também e tudo isso ali, para que você consiga colocar suas ideias em ação. E recapitulando aqui o que a gente falou, ó, quem entrou agora nos últimos minutinhos, aproveita que eu vou recapitular aqui em 2 minutos o que a gente falou nessa live, tá bom? Aproveitar esse finalzinho aí. Então, qual foi o primeiro ponto? Olhar para si e entender os seus porquês, tá? Ó, joinha aí pra vocês. O segundo ponto, traçar as estratégias de venda, porque elas são o nosso alicerce. Elas que vão nos trazer crescimento, vão nos possibilitar aumentar o faturamento, aumentar o número de clientes, crescer o nosso negócio, transformar a nossa vida, tá? Porque não é só sobre a gente também, né? A gente transforma a nossa vida e transformar tudo que está ao nosso redor. A gente consegue alcançar outras pessoas, melhorar a nossa família e tudo mais.
O terceiro ponto é usar as ferramentas que te ajudem a colocar em prática essas ideias, essas metas, esses sonhos, porque se você não entrar em ação, são só ideias que ficaram lá no passado. E eu tenho certeza que, assim como eu, tem ideias suas que ficaram perdidas em algum momento ali, porque você não conseguiu colocar em ação. E isso poderia ter transformado a sua vida, mas ainda pode transformar. Qual é a ideia hoje que você vai tirar do papel para transformar a sua vida? E a quarta ferramenta, o quarto pilar, se una a outras pessoas que tenham o mesmo propósito que você. Isso vai te fazer chegar muito mais rápido, muito mais longe, com muito mais leveza. Sozinho é difícil, é árduo. Quando a gente tem alguém para nos mentorar, para nos ajudar, para conversar com a gente, para entender as nossas dores, isso se torna muito mais leve e a gente consegue chegar muito mais longe, tá bom? Então é isso, eu falei que hoje a live seria mais rápida, e 40 minutinhos, a gente vai tentar sempre não se estender muito por aqui. E eu queria agradecer muito a vocês que estão aqui, que vieram acompanhar. Me contem lá no direct qual foi o insight que vocês tiveram. A Lana já falou aí da ideia da agenda, do Google Agenda, que vai começar a usar. Já quero saber lá no direct se vocês realmente estão usando, tá? Me contem, se tiverem dúvidas de como usar, o que fazer, também vai lá pro direct e escreve aqui, ó, ainda dá tempo. Quem estiver assistindo aí no gravado, pode também colocar aqui, ó, meta, que aí a gente vai mandar no direct pra você o acesso ao grupo VIP pra você entender como é que funciona tudo bonitinho, tá bom? Um beijão, até a próxima. E segunda-feira tem live de novo, tá? Só reforçando. Maísa, você entrou agora, tô te vendo, hein? Segunda, quarta, todas as segundas e quartas, ao meio-dia, a gente vai ter live pra vocês. E se você tá vendo no gravado, achar que esse horário fica ruim pra você, você consegue ver gravado lá, mas queria estar no ao vivo pra poder interagir e tudo mais, você me conta também, que aí a gente pode ir ajustando. Mas já chegou agora, eu tava na correria aí, né? Tô finalizando aqui, mas assiste a gravação. Vou colocar agora lá pra vocês acompanharem tudo. E você já tá lá no grupo VIP, vamos juntas. Beijão, galera, e até a próxima.